番組はベンゼンドースとパニニの提供でお送りします。E voltando a falar de Mecha com vocês, hoje vamos falar de uma série que eu gosto bastante por causa do... principalmente por causa da questão musical. Mas tem uma história legal, personagens legais e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre ela. Sucessor espiritual do Superdimensional Fortress Macross, que foi exibido aqui no Brasil na década de 80. Passou na Cultura, passou na Record, passou na CNT. Estou falando de Macross 7, uma série que, apesar do tempo de lançamento entre o primeiro Macross e o Macross 7, é o sucessor espiritual. Carrega uma série de elementos da série clássica. A gente é apresentado a Macross 7, uma embarcação que é capaz de levar até 1 milhão de pessoas e está saindo numa missão para encontrar um novo planeta para a raça humana não morrer. No meio disso, nós somos apresentados alguns outros personagens que fazem parte do universo do Macross clássico e que hoje estão vivendo uma nova posição. Não são os protagonistas, mas voltam tendo bastante destaque. Começando pela Zentrad Milia Genius, que é a prefeita da City 7, uma das principais pilotos da primeira série, do lado do Zentrad, e do lado dos humanos, Maximilian Genius, que era um dos ases, junto com o Kakizaki e o Hikaru, que eram os 3 principais pilotos da Macross, que hoje é o capitão da Battle 7. No meio disso tudo, uma banda novata chamada Fire Bomber começa a despontar com um novo sucesso. Somos apresentados ao Fire Bomber, que tem como vocalista Nek Basara, Milene Genius, que é filha do Max e da Milia, um tecladista chamado Ray Lovelock e a baterista, que é uma Zentrad Vefidas Fiade. E ela é alucinada, ela praticamente fala tipo umas 2 frases no anime inteiro e ela fica o tempo todo batendo tudo que é lugar. Enfim, Fire Bomber começa a despontar como uma das bandas de grande sucesso dentro da Macross 7. É divertido porque os primeiros momentos ali na série, os shows deles são meio vazios, assim, tipo, a galera não dá muita moral e a coisa começa a mudar um pouco quando no meio da viagem a Macross 7 é atacada por uma raça de alienígenas estranhos, assim, e que eles usam uma arma que rouba uma energia chamada Spiritia. Quando essa energia é roubada, basicamente todos os humanos eles ficam no estado vegetativo. E começa uma grande escalada dentro da Macross para descobrir como curar os humanos que estão nesse estado. O Basara se envolve no meio do combate, que além de vocalista, ele também é piloto e ele tem uma Valkyrie, que é as armas, as grandes, um dos grandes destaques de Macross, né, que são as suas naves, que viram Batroides, que viram robôs. Ele pilota ela com uma guitarra, além de o detalhe dela ter a cara do Cybercop Júpiter, né? O Basara luta usando a música. Ele quer que as batalhas se encerrem usando toda a chama do seu coração, os sentimentos que ele passa através das canções, como a Lin Min-Mei fez para acabar com a Primeira Guerra 35 anos antes. Você tem a Macross com as suas vocais, a Diamond Force, que tem um personagem especial que acaba fazendo parte da vida da Milene, num dos triângulos amorosos clássicos de Macross, como na primeira série teve. É importante falar do Basara, porque o Basara tem 2 dubladores, e esse trabalho de troca, quando o dublador tá falando pro dublador que tá cantando, é muito legal. Nobuto Shikana, que é o dublador do Camus de Aquário no Soul of Gold, ele dubla toda essa parte quando o Basara tá interagindo com as pessoas e tudo mais. E quando muda pro cantor, aí é o mestre Yoshiki Fukuyama, que já veio pro Brasil, participou do Anime Friends, cantou a abertura do Sorenkin, Kamino Might Guy, hoje faz parte do Jump Project, é uma lenda e assim, se você gosta de J-Rock, você tem que conhecer esse cara porque vale muito a pena. Eu, inclusive, sou tão fã dele que quando ele veio pro Brasil, levei meu CD para ele autografar, tá aqui o autógrafo do Basara. E, pô, eu não tenho nem palavras para descrever quanto que eu gosto de ouvir esse CD e quanto que eu gosto de ouvir o Mestre Fukuyama cantando. Toda vez que eu assisto Macross 7, uma pergunta vem pesada. Será que é possível você terminar uma guerra sem que as pessoas tenham que se matar? O Basara ele acredita piamente nisso no decorrer da série inteira,
Tanto é que assim, ele dispara 2 vezes contra o inimigo e ele fica extremamente frustrado no decorrer da série porque ele faz isso. Porque ele quer acabar tudo com as suas músicas, tudo cantando. E isso pode acabar até criando uma certa raiva para quem assiste no começo, porque ele é literalmente um pacifista que quer cantar enquanto tem pessoas sofrendo com os ataques alienígenas, às vezes a Macross tá passando por aperto, tá todo mundo lutando e ele continua cantando. Não fique com tanta raiva dele até você entender a motivação dele, até você entender e ver a evolução do personagem, que evolui muito bem no decorrer da série. Não só ele, mas a Milene, o Ray, todos eles têm histórias extremamente humanas e vale bastante a pena você acompanhar e ver a evolução desses personagens ao longo da série. Os pontos altos da série pra mim são principalmente a animação. É uma das últimas séries de Macross feita 100% em animação, sem tanta CG. Eles têm CG só na abertura e a abertura é muito boa, a CG de abertura é bem legal, mas o decorrer da série é feita toda em animação clássica, então traz muito valor, porque depois as outras séries, e até as Macross mais recentes, as vocalistas foram todas feitas em CG, as transformações do robô já perderam um pouco daquele charme, principalmente da parte de mechanical design. Eles têm um visual muito bom, mas as CGs não agradam muito, pelo menos eu não senti a firmeza, por exemplo, como eu sinto toda vez que eu assisto Macross 7. A série ela é extremamente emocional, então as letras das músicas quando o Bastila tá cantando no meio das batalhas, carrega bastante, principalmente se você conseguir assistir legendado para ver mesmo a letra das músicas, vale muito a pena e é bem divertido você ver. Como não poderia faltar numa dica falando de mecha, a gente tem que falar do Mechanical Designer, que é o Shoji Kawamori, que é uma lenda, um cara que tem no currículo todos os Macross. Se você gostou de Scaflone, tem Scaflone no currículo dele. Ele foi creditado em Pat Labor como Mechanical Designer com outro nome, porque ele não poderia usar o nome dele de verdade. Eureka 7, mais recentemente também, toda a parte de Mechanical Designer é dele. O cara é uma lenda, assim como no programa que a gente falou de Fiber, a gente poderia ficar falando desse Mechanical Designer por muito tempo. Se você tem interesse em conhecer, procura ele um pouquinho mais, você vai gostar. E é isso aí. Deixa nos seus comentários se você conhece Macross 7, se você já ouviu as músicas, se você curtiu, se inscreve aí no canal e comenta com a gente. Dia dos Namorados chegando e nada mais legal do que você dar um figure de presente pro seu namorado ou pra sua namorada. Eu digo mais, então, não tem nada mais romântico do que você dar um robô com uma carreta pra pessoa que você ama. Eu ia gamar, cara. Eu também, na hora, ó. Fica a dica, quer me dar um presente aos namorados, robô com a carreta, ó. Então acessa agora a Pens & Dolls e usa o código MOZÃO para você ganhar 10% de desconto e poder comprar um desses figures aqui para dar pro seu grande amor. O seu mozão.